Olá, meu nome é Pablo Vilaço, sou crítico de cinema e diretor do portal Cinema em Cena, e esse é o vídeo sobre o quinto dia do Festival de Tribeca, 2016. Quinto ou sexto? Quinto. Hoje eu vi quatro filmes. Foram dois documentários e duas ficções. Deixa eu começar por uma das ficções primeiro, que é um filme argentino do Daniel Burman chamado El Rei del Once. Ah, eu gosto quando eu falo espanhol e coloco a língua assim, El Rei del Once, poxa vida, O Rei do Onze. O título em inglês é O Décimo Homem. E o filme, eu gosto do Daniel Burman de um modo geral. E esse é um filme sobre um cara que mora em Nova York, ele é economista, e ele volta para Buenos Aires para apresentar a namorada com quem ele vai casar para o pai. Só que ela não pode ir de última hora e ele vai sozinho. E quando ele chega lá, o pai nunca está presente. Sempre fala que está chegando, está chegando, está chegando. E a gente vai descobrindo um pouco sobre quem é esse pai, o que o pai representa. E a gente vai acompanhando a volta, não só a volta desse cara para a comunidade, ele é judeu, e o bairro, o 11 do título original, aparentemente é um bairro judaico. E, e ele é um cara que o pai dele tem uma fundação que ajuda os moradores locais, e ele vai mergulhando de novo na lógica daquela comunidade é, e se envolvendo com as pessoas ali. Então o filme é sobre isso, o filme é sobre o retorno desse cara e a redescoberta dele sobre o valor que ele nem sabia que dava à comunidade dele. E é um filme bem construído nesse sentido. É um filme. Eu não quero usar a palavra singelo, vamos dizer assim, porque não se encaixa bem. Não chega a ser singelo mesmo porque o protagonista desafia esse, essa definição. Mas é um filme construído com um cuidado muito grande na maneira como ele retrata os costumes judaicos, como ele vai mostrando gradualmente esse cara aceitando retornar àquela sociedade, àquela comunidade, perdão. E o que é interessante, e para mim é a coisa mais interessante do filme, é a maneira como o pai dele é visto sempre à distância, só por telefone, ou aqui e ali a gente vê o pai dele mais ou menos um retrato, e isso cria não só uma aura mítica em torno do pai dele, mas o pai dele ganha um status de símbolo. E é muito curioso porque acaba se contrapondo à noiva dele, porque a gente também não vê a noiva dele, a gente só ouve a voz dela pelo telefone. Então, não só isso estabelece uma comparação entre os dois, mas principalmente entre a distância do protagonista dos dois, o isolamento desse cara, a solidão dele. E isso o filme faz de uma maneira muito eficiente. Agora, de modo geral, é um filme correto, é um filme interessante, mas é isso, é um cara voltando à comunidade e não sai muito disso, né? Tenta inserir uma subtrama com um possível romance, aí ele já começa a soar clichê e tal, mas é um bom filme, eu gostei desse El Rei del Once. O outro filme que eu vi no dia foi um documentário chamado Bad Rap, que é um documentário sobre os rappers asiáticos nos Estados Unidos e o preconceito que eles sofrem pela comunidade hip hop. E isso é muito interessante. O filme em si é um bom filme, eu gostei do filme, mas esse aspecto eu acho curioso pela ironia, né? Porque quando você pensa no hip hop, o hip hop é justamente uma maneira de minorias, um movimento para minoria cultural multifacetado, envolvendo música, dança, para dar voz a quem não era escutado na cultura popular, quem não era ouvido na cultura popular. E de repente você percebe que uma outra minoria é discriminada pela comunidade hip hop. E é interessante porque o filme ele se foca nisso, em quatro rappers, três homens e uma mulher, para mostrar as dificuldades que eles enfrentam para se estabelecer no mercado. E é uma. E aí fica realmente patente que, embora particularmente dois deles, seja a menina e um dos caras, sejam muito bons, eles enfrentam uma barreira que, para vencer essa barreira, só se eles se venderem como nicho. Ele não é um rapper bom, é um rapper asiático bom. E é justamente o que eles não querem. E além disso, é interessante porque um deles, chamado Dumbfounded, é um cara que ficou conhecido no início dos anos 2000 por batalha de rap.
E a gente percebe como sempre que ele vai participar de um evento desse, a arma que os adversários dele usam são sempre os estereótipos raciais, étnicos. E, enfim, mas é um bom filme, os personagens são interessantes, mas ao mesmo tempo esse é o problema do filme, porque é um filme que se propõe a analisar um problema de uma comunidade inteira, mas ele se foca em basicamente quatro artistas. Então, ele reduz o foco demais para poder estabelecer a força da mensagem que ele quer passar. O terceiro filme que eu vi no dia foi um filme muito bacana, muito divertido, chamado Elvis e Nixon. O Elvis encontrou com o Nixon em 1970 ou 1971. Tem até uma foto famosa do Nixon e o Elvis dando as mãos. E o filme procura imaginar como foi esse encontro. Só isso já seria um conceito interessante. Mas ele fica mais interessante só de você perceber quem está no elenco. O Nixon é feito pelo Kevin Spacey e o Elvis é feito pelo Michael Shannon. Pronto, eu quero ver esse filme. Me interessa, eu quero ver esse filme. E o filme é muito bacana. Primeiro que as composições deles é muito engraçado, porque o filme ele consegue estabelecer um caráter satírico tão eficiente que quando a gente vê as composições do Kevin Spacey e do Michael Shannon, em nenhum momento você olha para os dois e fala assim, nossa, é o Nixon, nossa, é o Elvis. Não, você vê, é o Kevin Spacey fazendo o Nixon, é o Michael Shannon fazendo o Elvis. Mas isso contribui para o aspecto satírico do filme. O Kevin Spacey é curioso, porque, mais uma vez, fazendo um presidente, e ele pega todos aqueles maneirismos, ele usa, de uma maneira mesmo quase caricatural, os maneirismos do Nixon. Inclinado, pescoço, falando em arrancos, com uma dicção... E é interessante, e a sobrancelha feita para lembrar do Nixon, o cabelo, a cor, o corte, o penteado. Mas é interessante a maneira como ele fica, né? Mas é interessante porque essa caricatura acaba funcionando. O Michael Shannon, por outro lado, ele não faz qualquer esforço para tentar imitar nem o timbre do Elvis. É a voz do Michael Shannon com a cadência que o Michael Shannon costuma falar. E é interessante porque tem uma cena no filme que o Elvis encontra o imitador. E o imitador parece muito mais o Elvis, mesmo Elvis, do que o Elvis do Michael Shannon. Eu acho até que o filme fez isso justamente como uma piscada de olho para o espectador. Agora, o mais fantástico, e isso é a prova de um bom ator, é que o Michael Shannon ele pode não parecer o Elvis e em nenhum momento a gente pode olhar para a tela e falar, estou vendo o Elvis. Como, por exemplo, o Bruce Campbell conseguiu naquele filme Elvis, puxa vida, Elvis versus... Tô querendo falar Múmia, não sei o quê. É um filme divertidíssimo, um filme de uns 15 anos atrás. Mas o que é mais interessante é que o Michael Shannon ele consegue vender o personagem nos seus momentos mais dramáticos. Tem uma cena, por exemplo, que o Elvis está conversando com um amigo dele e ele diz que quando ele coloca o óculos, coloca a roupa, coloca a capa, coloca o cinto, ele deixa de ser uma pessoa e vira uma marca, como a Coca-Cola. E que ele sente que ninguém enxerga ele como uma pessoa, só enxerga como o cara que cantou a música que ele estava ouvindo quando beijou a namorada pela primeira vez, ou a música que a pessoa ouvia quando terminou um relacionamento. E esse é um diálogo que poderia soar muito, muito, muito cafona, artificial, clichê. E o Michael Shannon vende com uma verdade que você sente a dor do Elvis e você percebe que aquilo não é um discurso decorado para ele se fazer de coitado. Não, ele realmente se sente daquela maneira. E tem alguns momentos assim no filme, com alguns monólogos, principalmente do Michael Shannon, que oferece uma vida interior pro Elvis incrível. O Kevin Spacey, ele é o grande alívio cômico do filme. As melhores piadas do filme vêm do Nixon e a reação do Nixon às excentricidades do Elvis Presley. E a conversa entre os dois é assim, o ponto alto do filme. Mas não é só isso. O filme desenvolve a relação da amizade com o Elvis com outros dois amigos, a tentativa de um dos amigos dele de se afastar e se estabelecer como indivíduo. Então o filme funciona também, não só quando você está se concentrando no Elvis e no Nixon. Eu gostei muito desse filme, Elvis e Nixon. E o último filme que eu vi no dia foi um documentário da HBO Documentary chamado Abortion, Stories Women Tell. Como o próprio nome diz, né, o título, Aborto, Histórias que as Mulheres Contam, é um filme que busca mostrar o ponto de vista feminino sobre o aborto. Tanto do ponto de vista de mulheres que fizeram aborto, que estão querendo fazer o aborto, que desistiram de fazer aborto, ou de profissionais da saúde que executam aborto, e de mulheres que se contrapõem, se opõem ao aborto e fazem campanha contra ele.
Então, basicamente é uma voz feminina, que é muito importante isso, porque é uma plataforma para que as mulheres possam falar. A gente vê hoje, não só nos Estados Unidos, há um tempo eu vi uma comissão feita pelo Congresso norte-americano para discutir os direitos sobre o aborto, e era uma comissão com para a distribuição de contraceptivos, é, é, e eram 8 homens brancos discutindo sobre os direitos femininos. Então, no Brasil isso também acontece. Constantemente você vê questões femininas sendo debatidas por homens, como os homens tivessem o direito de decidir o que a mulher deve ou não fazer com o corpo. Então é muito bacana que esse filme ofereça voz só para mulheres. Tem um outro depoimento de homem, mas quando tem um depoimento de homem é porque ele é o namorado da personagem. É, e é muito tocante. É um filme multifacetado. Ele não tenta falar, olha, fica claro que o filme é favorável à escolha, que a mulher decide o que quer fazer. Mas ele oferece voz para aqueles que se contrapõem ao aborto, se opõem ao aborto. E não ridiculariza a pessoa, deixa ela falar. No caso de uma mulher que vai fazer manifestação na porta de clínica, deixa ela falar, deixa ela, né, defender o argumento dela sem ridicularizar, mas ao mesmo tempo mostra como aquilo é egoísta, porque eles estão se manifestando, estão tornando muito mais difícil um momento que já é muito difícil na vida das mulheres que estão procurando essa ajuda. É um filme realmente assim muito tocante pelas histórias que ele conta, pela maneira como as mulheres que estão no filme se expressam. Gostei muito desse Abortion Stories Women Tell. Deve eventualmente ser lançado no Netflix, alguma coisa assim, ou, claro, enfim, vai passar em festival. Mas eu gostei muito. Foram esses 4 filmes do quinto dia do Festival de Tribeca. Um grande abraço, bons filmes.